Olha só, aqui nos nossos estúdios agora nós vamos conversar com o senador Wellington Dias. A gente lembrava aqui, até agradecer a presença dele, porque o senador, como líder do PT no Senado, é claro que ele concedeu várias entrevistas à mídia nacional, mas é a primeira vez ao vivo que ele vai falar sobre essa sessão histórica de ontem, na madrugada. Eu tenho certeza que você acompanhou em parte. Foi aprovado no Congresso Nacional por 350 votos a favor e 45 contra a queda do veto presidencial que mantinha o percentual atual da divisão dos lucros do petróleo, para a gente deixar mais claro, né? Com a nova medida, os royalties serão repartidos de forma igualitária entre todos os estados. Como Rio, São Paulo e Espírito Santo se mobilizaram e mobilizaram até alguns veículos no sentido de confundir a opinião popular, hoje o governador Sérgio Cabral disse que vai suspender todos os pagamentos, que o Rio não tem dinheiro, uma choradeira, uma chantagem. A bancada do Rio, São Paulo e Espírito Santo disse que vão entrar com uma ação, pedir a inconstitucionalidade, a anulação de ontem, vão entrar com pedido no STF. Enfim, é importante a gente conversar com o senador para você poder entender. E a gente começa, primeiro agradecendo essa entrevista ao vivo, senador. Antes da gente falar da história, para as pessoas entenderem, eu queria lhe dar parabéns em nome de todos os congressistas, deputados e senadores do Brasil que tiveram um entendimento que foi bom para o país na noite de ontem. Dito isso, daqui a pouco a gente vai falar da importância do projeto que o senhor apresentou no Senado, para as pessoas entenderem, da importância de outros componentes da nossa bancada também. Quais são os próximos passos? Derrubaram o veto da Dilma, depois de muita manobra, de STF, Luiz Fux, de vai, não volta, conseguiram. E agora? Então, deixa eu primeiro parabenizar você aqui, em seu nome e todas as mulheres aí. Ah, muito obrigada. Pela Semana das Mulheres e parabéns pelas matérias que você tem produzido aqui nesse trabalho, tá certo? Eu não posso deixar de falar das minhas mulheres lá, da Rejane, da Daniela e da Yasmin. Verdade. Mas nós pautamos, inclusive, o Congresso na sessão de ontem, na sessão do Senado, a votação da PEC da empregada doméstica e aprovamos, eu fui o relator, de uma PEC importante que tem tudo a ver com as mulheres. 1.683 bilhões de reais para o FIES. Sabe por quê? 56% dos estudantes das universidades de ensino superior no Brasil hoje, e principalmente que são contemplados com essa bolsa, são mulheres. Olha que coisa fantástica. Daí a importância do senhor falar sobre isso nessa Semana da Mulher. São duas curiosidades. Olha, veja, a primeira, teve uma bolsa de apostas ontem, qual seria o placar? E eu acertei. Qual foi a sua aposta? O melhor foi o meu. O melhor foi o meu. O seu placar diz respeito só ao Senado, à sua casa, ou ao Congresso Câmara como e Senado. Então você apostou que iam ser 350... 350 votos, deu 349. É verdade. A menor 349. votação chegou até a 354, mas a menor. E no Senado eu coloquei 55. Deu 54. Na trave. Deu, vai dar 55, tá certo? A 9 terminou dando 7, 2, não, 7, sim, um nulo e um branco. O que o senhor apostou? Não, era com o Lindbergh, com a bancada lá, né? O Alceu, as feras do Rio. O próprio Júlio César, o Marcelo, enfim, estava um grupo bom lá. Mas vamos lá, deixa eu lhe dizer assim, um ponto que é fundamental. Eu acho que essa discussão dos royalties, ela nos revela uma coisa que é da concentração da comunicação brasileira. A presença no Rio de Janeiro, tá certo, de uma emissora como a Rede Globo, ela levou, não é, a uma disputa, não é, para um caminho. Eu tenho refletido sobre isso, não é, que a gente precisa ter muito cuidado. Por exemplo, passou para o Brasil todo e todo mundo passou a acompanhar a ideia que Rio e Espírito Santo são produtor de petróleo. Os outros, nós aqui não somos. Veja, a Bahia que produz petróleo deve se sentir xingada com isso. Rio Grande do Norte que produz petróleo, Ceará que produz petróleo, o Amazonas, esses sim são produtores de petróleo, porque pela Constituição é produtor de petróleo quem produz ali no seu território, E tem um conceito que, e foi isso que mudou. O que aconteceu então no projeto, para você compreender? Na verdade, em 2009,
numa iniciativa de alguns parlamentares, eu era governador na época, Sim. Ibsen Pinheiro, Marcelo Castro, Júlio César, do Piauí, Humberto Souto. Por coincidência, os 4 estavam lá, Marcelo, Humberto e o Júlio são deputados. Fizemos uma homenagem ao Ibsen, que foi quem encabeçou o projeto, ficou chamado Projeto Ibsen Pinheiro, que no Senado foi abraçado pelo Pedro Simon, também a gente Isso em 2009. Então, eles passaram a trabalhar um conceito com base no artigo 20 da Constituição, foi logo ali na descoberta do pré-sal, que, para lembrar, a lei do petróleo brasileira já teve várias alterações. Mas vamos entrar agora no Supremo, vamos... Ora, tanto de mudança que teve, a mais radical foi a que nós mudamos agora. Porque a mais radical foi a de 98. Em 98, no final do governo do presidente Fernando Henrique, ali do primeiro mandato dele, num 26 de dezembro, pós-Natal, ele publica uma lei, aprova uma lei e ele sanciona, concentrando no Rio Espírito Santo 96% dessa receita. Só que naquela época essa receita era pequenininha, era 280 milhões. 280 milhões. Perto do que é hoje? Perto do que é hoje. Bom, ali tem a descoberta, não é, do petróleo em mar. Quer dizer, isso veio acontecer já nesse novo século, já no século XXI. E o que nós temos hoje? Primeiro, em praticamente todo o litoral, plataforma continental e mar territorial, para você ter uma ideia, o mar territorial é uma faixa de mais ou menos 200 quilômetros em direção ao mar. Ali é a chamada plataforma, aliás, mar territorial, é o mar que está ligado ao território. Sim. Desde a praia, alguém quer registrar um imóvel lá na praia de Luiz Correia ou de Copacabana, não vai pedir para a prefeitura, vai pedir para a Marinha, porque ali já é área de segurança, área da Marinha, como é chamada. A 500 metros, não é, de distância do mar, da praia. Pois bem, então, o estudo mostra uma riqueza espetacular. Que é do Brasil. Pois é, aí é onde o Ibsen disse, opa, para aí, vamos ter que regular. Ele conhecia, ele tinha estudado esse tema e juntou-se a um conjunto de parlamentares. Era uma ideia difícil, porque o que ele dizia? Ia mudar toda uma realidade relativa a um valor que já era absurdo. Então, qual era o projeto que eles apresentaram? É um projeto de uma ideia excelente, que é o seguinte, petróleo em mar, o que está em terra, mantém a regra. O que tiver no mar, agora, nós vamos ter uma nova regra. Como é que vai ser essa regra? Vamos dividir com o Brasil inteiro. Proporcional à população e inversamente proporcional à renda. Isso aí eu mantive no projeto. Na verdade, o que eles fizeram foi provocar uma discussão e uma mudança completa, da década radical. de 90. Ora, a regra hoje a regra que tinha até ontem, na votação do veto, era Rio e Espírito Santo tem um direito de ficar com 96% dessa riqueza. Olha que loucura. Os outros 25 estados, São Paulo está entrando em gaiato nesse negócio aí. São Paulo recebeu ano passado 500 milhões. São Paulo vai receber agora mais de 1 bilhão no primeiro ano. Por isso que ele entrou. Não, mas é uma maluquice ele ter entrado com essa ação. Ele vai dobrar a receita dele. Eu quero conversar com o Geraldo Alckmin. Para aí. Não é assim, não. Você está querendo ir contra os interesses do povo de São Paulo? Porque nós vamos ter que discutir isso lá com São Paulo. Mas bem, então o que acontece ali? A mudança que eles fizeram foi, quanto é que era essa receita ali em 2010? Era uma receita de 10 bilhões de reais. O Rio ficava com 9 bilhões e meio e o Brasil todo, Rio, Espírito Santo e o Brasil todo com 500 milhões. Olha que coisa. Aí o seu projeto, após esse dos deputados, então o deputado Ibsen, deputado Júlio, Marcelo Castro, enfim, trouxe uma outra... Então, mas só para completar aqui, o que o projeto dele dizia assim, tudo que tem hoje divide para todo mundo. E o que vai fazer com o Rio e Espírito Santo, que receberam até o ano passado 9 bilhões? Não, o Lula vai pagar. O Lula não deu 9 bilhões. Lula se livrou disso. Vetou. Então, quando eu cheguei no Congresso, em 2011,
já vinha acompanhando e apoiando aqui o Marcelo, o Júlio, os outros parlamentares, né, que estavam lá, o Nazareno já acompanhava também. E quando foi ali, eu disse, Maranhão, eu quero abraçar esse negócio. Então, combinado com eles, eu passei a estudar o tema e tive a ideia de fazer o seguinte, olha, a gente garante para o Rio, para o Espírito Santo e seus municípios, os que eles receberam até o ano passado, até 2010, e para frente entra em vigor a nova regra. Pensa numa confusão. E aí, qual foi a novidade? Eu fui à presidenta Dilma, disse, presidente, isso aqui vai estourar na sua mão, porque vai cair o veto, você vai ter que pagar 9, 10 bilhões. A vida toda, para o Rio e para o Espírito Santo. E aí, como é que vamos fazer? Aí ela disse, então vamos fazer o seguinte, eu topo abrir mão de uma parte da União. Eu topo abrir mão de uma parte da União. Então a União só teve o acordo porque a presidenta Dilma aceitou, por exemplo, 30% do valor dos royalties ficava com a União. Ela aceitou ficar só com 20%, ela abriu mão de 1/3. Isso aí, pra você compreender, é algo em torno de 3 bilhões em dinheiro de hoje. Não era fácil, ela abriu mão. Não é fácil, não. Participação especial, ela ficava com a metade, a União ficava com a metade. Ela abriu mão para ficar com 42% no primeiro ano. Então isso aí é que completou mais 4 bilhões. Então nós fizemos. Vamos pegar o que a União está abrindo mão, mas o que vai crescer de nova prospecção naquele ano, com a mudança para frente, e fixa Rio e Espírito Santo em 2010. Porque tinha a questão dos contratos também, né? E aí eu passei a viajar com o Marcelo viajou comigo em vários lugares. Nós viajamos praticamente todas as regiões do Brasil, todos os estados, fazendo esse debate com prefeitos, com governadores, com as bancadas. Ninguém entendia esse negócio. A presidente Dilma vetou. Aí, resultado, vem a presidenta Dilma e pum, veta. Opa, vai ficar na minha mão. Eu fui a ela lá, presidente, você vai vetar, você vai trazer para o seu colo um problema que é do Congresso. É do Congresso. Nós não estamos esmagando o Rio. Esse negócio vai demorar. Eu falei para ela, o problema que nós vamos ter agora, que eu vou lhe dizer aqui agora. Resultado, terminou ela vetando. Ela vetou também para passar a bola para o Congresso, que representava o Brasil inteiro. A tese dela era, eu não vou ficar com esse pepino na mão. Se eu sancionar, vai ficar como se eu é que resolvi. Aí vetou o STF também. Devolvo para o Congresso. Aí, pão, vamos para a votação. Aí veio mais o STF. Um carioca, que é o ministro Fux, para dar aquela liminar. Eu tinha certeza que era um absurdo, porque a liminar, olha o que ela causou, ela parou o Congresso. E parou o Brasil. Parou o Brasil, ficamos sem orçamento. Nós ontem votamos ainda o orçamento na Câmara, não teve acordo no Senado, já era tarde, não tinha mais quórum. Aí, como líder do governo, opa, suspenda esse negócio e joga para terça-feira. Vamos terminar de votar na terça. O Brasil agora que vai ter é esse dado. Agora, o que eu quero lhe dizer foi um momento histórico por várias razões. Primeiro, era a abertura da democracia no Congresso, o Congresso voltando a funcionar. Sim. O presidente Renan teve uma posição também corajosa, ele que decidiu pela pauta. Se não fosse um presidente nordestino, o resultado teria sido... Não tinha saído. Porque ele foi enérgico. Fosse Arroz de Freitas, não tinha saído. Não. Ela não ia fazer o que ele fez, que é pautou, primeiro, antes do orçamento, ele pautou a votação do veto. E ele bancou ontem lá, a guerra com o garotinho. Por que não inverte? O orçamento é mais importante. Ele não. Fui eu como presidente que pautei, pronto. Primeiro lugar é o veto, depois o orçamento. Pô, então bancou ali. Resultado, o que tem de importante? Hoje, dando algumas entrevistas, a pessoa perguntou, e você está com medo que vão entrar na justiça? Pois é, existe essa chance. Quais são os próximos passos? Está valendo já a partir de agora ou precisa ser oficializado para entrar em vigor? A partir de quando os estados, no caso o nosso Piauí, vai receber esse dinheiro? Existe a possibilidade do STF, esses estados se mobilizarem e fazer com que o STF considere nula essa sessão, essa mobilização que ainda existe, porque eles ainda não desistiram. O que pode acontecer a partir de agora, senador? Primeira coisa que eu acho que é fundamental aqui, Maia, pelo amor de Deus, não vamos ver como arrogância, eu fico sempre com medo ao dizer isso, mas é a verdade. Quem tem, como nós temos, 350 votos na Câmara, 54 votos no Senado, não pode ter medo de judiciário. Claro. Veja, para você mudar a Constituição do Brasil, você precisa de 257 votos, precisa de
3/5, tá certo? A gente precisava, aqui foi muito mais. A gente precisava de 257, teve 349. A gente precisava no Senado de 41. Praticamente 100 E é porque mais foi votado muito tarde. Tem muito senador com a idade avançada, que terminou não ficando. Tanto que foram 63 votantes. A gente tinha condições de tirar 70 votos com o plenário pleno no Senado e mais ou menos 380 na Câmara. Então não pode ter medo dessa Não pode ação. ter medo disso. Vamos imaginar que o Supremo, que eu acho que não vai acontecer, não há na história do Supremo acatar uma ação direta de inconstitucionalidade alterando regra de distribuição de receita. Não cabe um nem no ICMS, nem no Fundo de Participação. Veja, o Fundo de Participação, que tem uma completa ali irregularidade, ele disse, mas está valendo, o Congresso é que faz a mudança. Eu estou dando um prazo aqui, prorrogou de novo agora até maio, nós vamos votar dia 19, o Fundo de Participação. Eu quero até te dizer, a votação do pré-sal abre as condições da gente fazer um monte de outra mudança. Que esse aqui é o lado positivo. Inclusive tem várias perguntas, quem vai fiscalizar esses recursos, se esses recursos serão destinados para a educação, como eles serão aplicados. Então vamos lá, o que é que eu quero dizer? Entrar com ação. Todos os procuradores dos outros estados, nós já conversamos hoje, vão entrar junto na defesa. Procurador do Kilder, nosso fronte já está pronto. Do estado Kilder, já tinha conversado com o governador Wilson, vai estar lá, assim como os procuradores de Minas, procuradores do Rio Grande do Sul, de todos os estados, os procuradores das capitais, os procuradores dos municípios que tem, não é? Um monte de advogados. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Soares, já declarou hoje, eu conversei com ele. Não, vou defender a proposta, a posição do Congresso. Não é? Claro. Foi uma posição democrática, com base na lei. Que história é essa? Porque, veja só, o Rio, Maia, recebendo o ano passado 14 bilhões de reais de uma riqueza. Olha só um dado que é interessante. Essa riqueza, você como piauiense, eu como piauiense, quem está nos assistindo aqui, todos nós contribuímos para os investimentos, para a pesquisa da Petrobras. Fomos nós que botamos dinheiro lá. Todos nós brasileiros. Dinheiro para a Petrobras pesquisar, dinheiro para a Petrobras ir lá, perfurar o poço, fazer a plataforma, tudo. Aí na hora que vem a receita, aí 14 bilhões com o Rio, 30 milhões para o Piauí. Por quê? Que história é essa? Não tem sentido. Não dá para ser diferente. Você entendeu? 14 bilhões para o Rio de Janeiro, 500 milhões para o São Paulo. É inaceitável, desproporcional demais. Então, resultado. Primeiro, entra em vigor imediatamente após ser promulgada. Quem promulga? O presidente do Congresso. Isso deve acontecer, se não acontecer amanhã, eu gostaria de participar e não vou estar lá em Brasília amanhã, pedi até para ver se ele fazia isso na terça-feira, até numa sessão com a presença maior das pessoas que participaram. Todas as que eu citei aqui mereciam ser homenageadas, os governadores, então, os prefeitos, as entidades, os estudantes, enfim, houve uma mobilização. Os jornalistas, a imprensa, o sistema meio norte, enfim, que ajudaram. Mas só para lhe dizer, olha, o Piauí, que recebeu o ano passado exatamente 31 milhões 489, Estado e município. O Estado recebeu mais ou menos 15 milhões, os municípios 16 milhões. Vai receber esse ano, nos próximos 12 meses, a partir de abril, de abril, demora uns 30 dias para implementar, 361 milhões de reais. Uau. E a cada ano isso vai crescer. Isso cresce. Porque, veja, com a nova lei, abriu também, nós estamos falando só da distribuição, mas ela abriu os novos leilões. Nós vamos ter 13 lotes de petróleo e gás na bacia do Parnaíba, 7 pelo lado do Maranhão, 13 pelo lado do Piauí, e novos lotes no litoral, ali entre Barreirinhas, Parnaíba, Camucim, naquela área do litoral. Esse valor de 300 milhões a partir desse ano, com essa mudança? Vai crescer, ele vai chegar... Ele é diferente de estado para estado, claro, né? O estado de São Paulo, como eu disse, que recebeu 525 milhões, vai receber 1 bilhão e 29 milhões. O que determina é o tamanho... É a população. A nova regra é o tamanho da população de cada município, de cada estado, e quanto mais pobre é a população, quanto mais baixa é a renda per capita dessa população, mais ela pesa. Nós aqui, por exemplo, se você pega um estado mais rico como São Paulo, como São Paulo tem uma população com a renda maior, recebe menos. Tá certo? Proporcionalmente, né? O Piauí receber 360, São Paulo 1 bilhão, é desproporcional, porque São Paulo tem 10 vezes mais habitação. São Paulo era para receber 3 bilhões, né, pela proporção do Piauí. Por que recebe menos? Porque
pesa esse critério. É um critério justo, ou seja, quanto menos desenvolvida é uma região, mais ele recebe. Por isso que é importante a outra etapa. No projeto que eu apresentei, esse dinheiro que hoje em Rio de Janeiro e Espírito Santo usam, o Espírito Santo um pouco mais para investimento, mas o Rio é para pagar previdência, dívidas do Estado. Isso não ganha nada para o povo lá do Rio de Janeiro. Então, agora não, agora o dinheiro é para ser aplicado prioritariamente em educação. Pois é, isso que eu quero saber, porque falou-se ontem em recursos que serão investidos em obras de infraestrutura, aí os telespectadores querem saber se vai ser exatamente, obrigatoriamente destinados à educação, é o caso da Sâmia. Quem vai fiscalizar, como é que vai ser esse investimento? Então, a prioridade nós estamos defendendo, a educação. Como o dinheiro ele é muito grande, olha, daqui a 10 anos... o desse ano vai dar em torno de 32 bilhões, mais ou menos. Daqui a 10 anos vai para 100 bilhões de reais. Daqui a 20 anos, nós estamos falando de 360 bilhões de reais. Para o Brasil todo. O Brasil todo, de royalties. Então, veja, o que eu tenho defendido? O que nós queremos é dobrar os investimentos em educação. Quanto que é hoje? 200 bi. Então, eu tenho que pegar mais 200 bilhões em valores atualizados e investir mais em educação. Sair de 200 para 400 bilhões em educação. Então serão recursos exclusivos para a educação, isso está definido. O que ultrapassar disso, os outros 160 bilhões, nós queremos destinar para saúde, ciência e tecnologia, pesquisa e para a área de infraestrutura. A ideia é mais ou menos o seguinte, vai ter uma parte, 100% que é royalties, vai ser carimbado para a educação. Uma outra parte que é de participação especial, que é uma outra fonte de receita, nós estamos querendo destinar... O que é a participação especial, senador? Ela é o seguinte, os poços que têm mais de 30 mil barris dia, eles pagam 10% de royalties e o que ultrapassar de 30 mil paga até 40%. Tem um pagamento Aí essa extra. Participação especial seria para investimentos em outras áreas que o senhor mencionou. Hoje é mais ou menos assim... 60% é royalties, 40% é participação especial. Ela tende a ter um crescimento. Agora, o que tem de mudança espetacular nesse projeto, já feito na gestão do Lula e que nós melhoramos? É que ele cria um novo conceito. As novas licitações, atualmente é assim, tem uma licitação na Bacia de Campos. Está aqui, um bloco de 10 quilômetros por 10 quilômetros. A empresa que ganha ali, ela é dona do petróleo. Ela paga ela extrai e paga 10% para o Brasil de royalties. Se for poços com alta produção, paga mais a participação especial. Agora não. Todo o petróleo é do Brasil. Nós vamos pagar para a empresa. Ou empresa, olha, você que concorrer agora, você vai fazer todo o investimento, vai perfurar o poço, 7 mil metros, você vai botar a plataforma, tudo que você gastar, você vai receber de volta. Agora, você vai receber pelo serviço. Quanto é? O poço deu 50 mil barris dia. Então, você vai ficar com... Você aqui no leilão, no contrato, aceitou fazer esse serviço com 30%. Então, 15 mil barris é da empresa. Está pago aqui os serviços. O Brasil recebe tudo em petróleo, transforma isso em dinheiro e está aqui, é seu, está pago. E o Brasil fica com os outros 35 mil barris. O Brasil... Que era completamente diferente. Isso ficava como lucro para empresas estrangeiras, a maior parte. Então, o que é que isso vai mudar? Isso vai ser um bolo de dinheiro que vai formar o chamado Fundo Social, que foi criado ainda na época do Lula, e o Fundo Soberano. Isso é um negócio que vai chegar até 2030 a 1,5 trilhões de dólares. É tanto dinheiro. Em 2030 está aí. Que ele criou o Fundo Soberano para poder não impactar na moeda brasileira, poder aplicar em qualquer lugar do mundo, tá certo? E nós, pela regra, só vamos poder usar o rendimento desse dinheiro. É uma poupança que vai chegar a 1,5 trilhões de dólares. Que nós vamos... Quanto é que foi o rendimento? Foi 10%, então nós vamos poder usar por ano 175 bilhões de dólares. É um processo irreversível, né? Quer dizer, o Brasil vai ter uma receita nova, que não vem só dos tributos, né? Claro que ele vai ter responsabilidades, encargos, etc., mas tem uma receita nova para investimento e formar esse fundo soberano. Então, aí tem dois conceitos que eu sou apaixonado por eles, que eu lamentei muito a gente não debater com a clareza. A primeira... Gás e petróleo um dia vai se esgotar. Daqui a 80 anos, estima-se,
daqui a 80 anos, se esgotarão. Pra você tem uma ideia, o Brasil lá atrás, quando eu falei em 98, produzia 250 mil barris dia. Nós chegamos no ano 2000 com algo em torno de 1 milhão de barris dia. Nós chegamos em 2010 com 2 milhões de barris dia. Isso se esgota com essa progressão. Isso vai chegar a 6 milhões de barris dia, vai chegar a 15 milhões de barris dia. Então, um volume... Tenta imaginar, 15 milhões de barris de petróleo. Cada barril $100, vezes 15 milhões, vezes 365 dias por ano. Então, é um mundo de dinheiro. Bom, o que eu quero chamar a atenção? Mas um dia vai se esgotar. Daqui a 80 anos, acaba o gás, acaba o petróleo. E agora, o que fica? Fica duas coisas. Educação, por isso tem que priorizar a educação. Sim. Ou seja, tem que imaginar por que esse não dinheiro tem desenvolvimento sem educação. Esse dinheiro tem que chegar, olha, Parnaíba, para dar um exemplo para você, Teresina, para dar um exemplo. Vamos falar de Teresina e Parnaíba, rapidamente. Que recebeu este ano 3 milhões e 900, vai passar para 24 milhões no primeiro ano. Já esse ano de 2013. Daqui a 12 meses, 24 milhões, tá certo? Nossa, é uma mudança fica me devendo importantíssima. Tive com o prefeito de São João do Piauí. Ele falou aqui, o Firmino vai ficar me devendo essa. O São João do Piauí, o prefeito, aliás, a bancada inteira do Piauí Quem vai receber menos vai receber quanto? Pronto, São João, um município pequeno como São João do Arraial, que recebeu 61 mil reais, vai passar para 380 mil reais. É mudança, é uma né? parcela do fundo de participação. São João do Piauí, 760 mil. Como é que isso vai ser fiscalizado, hein? Parnaíba, 5 milhões. Isso o recurso, ele é transferido pelo Banco do Brasil numa conta específica. Sim. E a aplicação, não é? O município é obrigado a prestar conta para a Câmara, para o Tribunal de Contas, e o Estado também. É como o dinheiro da CID. Sim. Você já ouviu falar em desvio de dinheiro da CID? Não teve desvio de dinheiro da CID, que é, aliás, coincidência, da mesma fonte de petróleo. Por quê? Porque ele é um dinheiro altamente fiscalizado. Você é obrigado a apresentar o plano de aplicação. Tem que ter um projeto, para né? O governo, não dá para dizer, vou construir uma escola, eu vou contratar professor. Tem que ter um projeto. E eu botei lá na lei, está clara, é acima do que já aplica em educação. Se você aplica, o Estado do Piauí aplica, vamos dizer, 1 bilhão em educação, vai ser esse 1 bilhão mais esse novo dinheiro. Então, não tem esse negócio, tira daqui, mas não tira do que eu já mais, aplicava. É a mais, adicionado. Tem que acrescentar e tem que comprovar isso. Então, é uma vitória do povo Sem brasileiro, dúvida. Espetacular. Eu acho que a gente está trocando uma riqueza finita por uma riqueza infinita, que é educação, conhecimento. E não tem como isso mudar. Ninguém vai chegar lá e vai apresentar um outro projeto e dizer muda tudo de novo, se o presidente do Senado mudar, se a presidente do Brasil mudar. Não muda. Quer dizer, não muda. Então, eu achei fantástico. Eu apresentei vários projetos na minha vida, fui deputado federal, fui vereador estadual, mas eu confesso que foi aquele que teve o maior impacto para o povo brasileiro. E ele, como eu disse, ele abriu a porteira. Para vários Nós vamos votar outros. agora, dia 19, já está certo. Renan já pautou lá nosso pedido lá. Vamos votar as novas regras do Fundo de Participação. O governador Wilson, inclusive, vai participar de um debate que vai ter lá sobre ICMS, dia 12, dia 13, aliás, vai ter uma reunião de todos os governadores, prefeitos, enfim. Nós vamos estar, dia 26, votando as novas regras do ICMS. Hoje você compra um equipamento desse em São Paulo, a maior parte do ICMS que você paga fica com São Paulo. Agora vai ficar com o Piauí. Isso com os dita um novo dividir. É um divisor de águas, na verdade. É um pacto federativo. É um novo pacto federativo. Eu às vezes ficava, eu queria fazer aqui uma confissão que eu nunca fiz. Eu às vezes ficava assim, eu era governador, eu dizia, meu Deus, será que nós somos incompetentes? Será que nós somos incapazes? Então, quando eu comecei a estudar, eu vi que, na verdade, tem muita injustiça. Ora, uma riqueza que também é do Piauí, aí Rio de Janeiro ficava com 14 bi, a gente aqui com 30 milhões. E você, bancário, vindo desse movimento, acostumado a fazer conta, como era, ficava intrigado, a né? gente aqui, a Maia mora aqui, faz a compra aqui com o dinheiro dela, e quem vai ganhar a vantagem é São Paulo. Não faz sentido. Então, essas mudanças são profundas e eu tenho muito orgulho. Abracei essa causa do Pacto Federativo, do municipalismo,
e sou grato a todos que participaram dessa campanha aqui. O Macedo, da PPM, teve um trabalho espetacular com todos os prefeitos. O atual, o Arinaldo, esteve lá junto com a gente nesse trabalho. Então eu quero aqui agradecer, né? Agradecer a confiança de todo o povo piauí. Se tem um projeto que já passou pelo Congresso, que tem um carimbo do Piauí, pela força da sua bancada, esse é um deles. E que seja um exemplo, um divisor de águas também na área de apresentação de projetos. A gente, quando diz, agradece a um parlamentar desse nível, é claro que a gente sabe que ele está fazendo a obrigação dele. Na verdade, senador, lá, levantando o senhor está fazendo a sua obrigação porque foi para isso que o senhor foi colocado lá. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que a falta de foco, de interesse e de informação da maioria dos parlamentares termina ditando um atraso do Brasil. Esse foi um projeto histórico. Hoje eu vinha chegando no aeroporto para embarcar para cá, aí o pessoal lá do gabinete da Casa Civil me ligou: ó, o presidente quer falar contigo da próxima semana, porque eu fiz uma fala essa semana, mostrando que nós vamos ter que peitar. O Brasil precisa de mais investimento, precisa crescer. Então, qual é o sentido que tem o Brasil manter as regras de superávit primário, ou seja, fazer uma gigantesca poupança, na hora que está precisando de dinheiro para investimento? O Brasil praticamente impediu os fundos de pensão de financiar. Então, eu abri o jogo agora. Pá, vamos lá. Vamos ver. Bom, muito obrigada pela entrevista. A entrevista foi longa, porque o assunto merecia. A todas as redes nacionais, né, todos os veículos de comunicação, a mídia nacional, esteve atrás do senador Wellington Dias, que concedeu muitas entrevistas, mas uma entrevista ao vivo com essa riqueza de detalhes, só a Rede Meio Norte exibiu em primeira mão. Muito obrigada pela entrevista. Vamos acompanhar e parabéns pela iniciativa do projeto e pela visão também. A gente estende isso a toda a bancada do Piauí e ao Brasil inteiro, os parlamentares que participaram.